Aqui no Papo de Pai Podcast. Eu sou o Niltinho, seu host para falar sobre paternidades. Não só a minha, mas todas as paternidades possíveis e imaginárias. Uma paternidade presente, consciente e acima de tudo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre pai de múltiplos, falar um pouquinho sobre deficiência, falar um pouquinho sobre coletivos, enfim. Hoje eu tô com um dos fundadores do coletivo Papais Atípicos. Ele é químico, eu fiquei muito satisfeito de saber disso porque eu sou técnico químico. Eu fiz faculdade de engenharia química, mas eu não me formei. Então, conversar com outro químico é muito bom. É escritor de poesia. Eu fiquei maravilhado com essa faceta sua. E é pai de trigêmeos. Pai da Maria Flor, do Benício e do Pedro. Daniel, seja muito bem-vindo, querido. Olá, Niltinho. Muito obrigado. É um prazerzaço estar aqui contigo, participando do meu primeiro podcast. Eu estou bem surpreso, né? E quero que a gente desenrole o assunto aí. Um assunto que você sabe que, assim como você, gosto muito, né? Gosto muito de falar da paternidade. Acho que leva o jeito para a coisa, embora dê muita cabeçada também, né? Mas eu estou bem satisfeito de estar aqui. Que massa. Bom, antes de iniciar, já quero deixar aquele recado para você curtir esse episódio, assinar o canal, compartilhar. Se faz sentido para você, chame mais pais, mães para poder ouvir nossa história, para ouvir esse episódio. Se você está nos streams de áudio, Spotify, Deezer, enfim, no seu agregador predileto, estamos lá também. É só seguir a gente. Se tiver oportunidade de dar review, dá 5 estrelas. Se tiver espaço para comentário, comente, compartilhe. Enfim, você é nosso convidado também. Qualquer coisa, pode entrar em contato conosco. E é isso. Então vamos dar início a mais um Papo de Pai Podcast. Daniel, pai de trigêmeos, de 9 anos, né? 9 anos. Que massa. E aí, como que é ser pai de trigêmeos? Eu tenho gêmeos e, na verdade, se for olhar mais de perto, a Helena tá maior que os gêmeos, né? Isso porque é 1 ano de diferença. Ela é mais nova. E tá mais alta que eles. Tá mais alta que eles. Então, quem vê os três juntos pensa que é trigêmeos. Né? E de certa forma, eu sou pai de múltiplos porque são 4 crianças em 3 anos. Mas como que é ser pai de trigêmeos? Né? Porque, teoricamente, falta um braço, Sim. né? Porque por mais que fique um com a esposa, outro com você e o terceiro. Né? Como que é a dinâmica? Fala um pouquinho da sua história paterna, enfim. Eu acho que na história minha e da mãe das crianças, a Mariana, a vinda das crianças foi mais ou menos organizada, porque a gente já falava, desde a fase de namoro, e em ter de 2 a 3 filhos, e nós nos casamos e a gente já tinha nos casamos um pouco mais tarde, uma idade biológica um pouco mais avançada, então a gente já pensou logo depois do casamento começar a pensar em ter filhos. Só que passou um tempo, uns 2 ou 3 anos, e a gente notou que precisaria de uma ajuda da ciência, né? E fizemos um tratamento, fertilização in vitro, e que demorou para dar certo. Foram várias tentativas, porque eles transferem os embriões, e transferir os embriões, nós tentamos acho que 9 vezes, e das 9 vezes conseguiu transferir bons embriões 4 ou 5 vezes. Então, depois que a gente partiu para a fertilização in vitro, ainda foram uns 2 ou 3 anos. Então, a vinda de múltiplos, né, de trigêmeos, não é tão surpreendente nesses casos, porque aumenta muito a chance. Porque eles já transferem 2, transferem 3 embriões, transferem 4 embriões. Então, a gente achou que a chance de ter gêmeos era alta. Mas, claro, que foi um baque saber que os 3 embriões fixaram e se desenvolveram. Mas não foi aquela gravidez que você vai numa visita no médico e o médico conta aquela baita surpresa, né? Acho que deve ser impactante. Vocês tiveram gêmeos, né? Já foi impactante. Foi, muito. Mas a chegada deles veio através desse processo de a gente
ter muita vontade de ter filhos, né? E teve o sacrifício para a mãe no tratamento é alto, porque o pai só acompanha, né? Mas quem passa por toda as etapas, né? Quando não dá certo é muito frustrante, o casal o astral baixa um pouco, aí você parte para uma outra vez. Mas a gente persistiu e foi legal. Vieram aí os três, né? Maria Flor, Benício e Pedro. Trigêmeos de 9 anos. Que massa. Eles nasceram quantas semanas? Nasceram, essa é uma pergunta boa, porque trigêmeos é uma luta para passar se passar da 28ª semana já é considerado bom. Mas pode vir antes, se as crianças vêm muito pequenininhas e sofrem muito. Mas eles nasceram no primeiro dia da 33ª semana. Então, em termos de peso e de maturidade, foi ótimo. Ela teve uma boa gestação. Ainda assim, a Maria Flor e o Benício ficaram 25 dias na UTI neonatal, sem grandes percalços, mas o Pedro ficou 65 dias com alguns percalços. E depois a gente veio descobrir, 2 ou 3 anos mais tarde, que a síndrome dele explicava muito do que passou com ele na UTI neonatal. Mas mesmo eles terem nascido grandes, o Pedro nasceu menorzinho, com 1,7 kg, e aí Maria Flor 1,8 kg, o Benício com 2 quilos. A gente ficou bastante tempo hospedado na UTI neonatal. Entendi. A questão do Pedro, né? A síndrome de George. O que seria? A síndrome de George, ela tem como sinônimo síndrome 22q11. De George, porque o cientista que descobriu, acho que na década de 60, chamava-se de George e acabou apadrinhando. Mas é um acidente genético no cromossomo 22. O cromossomo, né, ele é uma sequência que tem sempre em pares, e no caso desse coletivo de pessoas, no cromossomo 22 há uma quebra. É uma coisa muito pequena, né? A gente não consegue nem tem que ser grandes microscópicos para enxergar o cromossomo, mas ele é físico, ele tem um tamanhozinho, né? Ele ocupa um espaço. E no caso do Pedro, eles chamam de deleção, que você pode ter a quebra total ou faltar 70% de um dos lados do cromossomo. E na prática, o que acontece? Nós, pessoas que não temos essa síndrome, na média, a gente, se vivermos, sei lá, 70, 80 anos, a gente vai ter umas 5 ou 6 questões médicas. Por exemplo, uma pneumonia, uma operação de garganta na infância, uma diabetes na fase adulta e talvez uma doença mais grave no final da vida, ou antes de que se trate. Um paciente de George, ou 22q11, ele tem de 20 a 30. Então, ele é muito mais sensível, ele tem uma saúde mais sensível. Ele tem uma imunidade mais baixa, uma parcela significativa dos pacientes de George tem questões cardiológicas, então, quando você já nasce com uma questão cardiológica, você já tem um comprometimento no desenvolvimento para o resto da vida. O Pedro, por sorte, não teve nenhuma questão cardiológica, mas ele tem um atraso cognitivo, tem 9 anos de vida, mas ele tem uma maturidade de 5, talvez 6 anos, ele é mais infantilizado, embora ele esteja, a gente percebe que ele está evoluindo, sempre está evoluindo um pouco, e eles têm um fenótipo parecido, uma carinha parecida, um olhinho meio caído, uma orelhinha pequena. E eu sou capaz de me apresentar a uma criança e olhar e falar: essa criança é de George, por causa do treino, né? Uhum. Eu também convivo com muitas famílias, então eles têm um fenótipo parecido, tem tudo a mesma carinha. As meninas, os meninos, é incrível. Olha. Então, essas são as linhas gerais da síndrome. Exige cuidado. Depois de um tempo você se acostuma a conviver, né? Ter um filho de George exige cuidado, exige muitas visitas médicas. Todo ano tem que ir no oculista, todo ano tem que ir no cardiologista, todo ano tem que ir no imunologista. Mas a gente acho que está já
em cima do barco e o barco já tá Sim. navegando faz tempo. E recentemente vocês ficaram internados, né? Sim, também se explica porque as crianças não têm sido muito afetadas com a Covid, né? Elas têm se contagiado, mas estatisticamente as crianças sofrem muito menos do que os adultos. Mesmo os adultos, comparando os adultos sem comorbidades. Mas um paciente de George é diferente, ele tem a imunidade mais frágil. Então o Pedro ficou 4 dias internado, com disenteria, vômito e você soube, né, e febres intermitentes. Não foi nada grave, não precisou de ajuda respiratória, não teve nenhum evento de UTI, mas assim, os irmãos dele, não sabemos nem se teve, ou se tiveram, não foram assintomáticos. Então, no caso do Pedro, a chegada da vacina ela ainda é mais urgente para proteger, porque o Pedro é uma criança com comorbidade. Sim, sim. Extremamente importante, né? Eles já foram vacinados? A Maria Flor e o Benício, sim, a primeira dose. O Pedro vai tomar a primeira segunda-feira. É porque acabou porque ele teve que fazer agora a quarentena pós-Covid, né? A vacina só faz efeito, acho que 30 dias depois do que você tem alta. Uhum. Mas vai fazer dia 14. Sim. Em casa, apenas o Heitor, um dos gêmeos, teve Covid. Ou pelo menos foi positivado. Não teve sintomas? A gente percebeu por conta da febre. A gente levou no hospital e ele estava com a garganta inflamada. E detalhe, foi na sequência que a gente terminou o nosso resguardo pós-Covid. Né? Então, estávamos com 10, 12 dias de tratamento. Já um pouco, sim, com a sequela de dor no corpo, dor de cabeça, mas a tosse já tinha parado, o nariz escorrendo. E eles ficaram esse tempo todo na casa dos meus pais. Sim, você me contou. Só que no regresso, né, 2 dias depois, o Heitor teve febre. Então, provavelmente, era um resquício que ficou na casa, pegou um rebote, que a gente tenha limpado. E ele, por estar com a imunidade um pouco mais baixa, deu esses sintomas. Talvez os outros também tenham pego. Porém, não desenvolveu nenhum tipo de sintoma. Tanto que as aulas retornaram agora no dia... vou datar esse episódio, voltaram no início de fevereiro e por precaução e também por prudência, eles não foram na primeira semana, né? Justamente para poder passar 2 semanas pós-Covid, pelo menos de um dos irmãos, para voltarem às aulas, né? É extremamente prudente, por mais que agora tá legal, não tem febre, não tem sintoma nenhum, mas e se, né? Do mesmo jeito que ele pegou da gente no finalzinho, a gente achando que por todo o que o Ministério da Saúde fala, que os médicos falam, depois de 7 dias, 10 dias não passa, passou, né? E um dos meus filhos pegou da gente. Então, a gente fica tudo com o pé atrás, fica com receio, com medo. Não, vocês foram responsáveis, né? Sim, sim. E a chegada da vacina pediátrica, poxa, espero que os pais tenham essa consciência e vacinem sim seus filhos, né? Já ouvi pai falando assim, não vou dar vacina pro meu filho porque eu não sei o que tem dentro. Mas vejo no Instagram dando salsicha. Sim. Sabe? E sabe o que tem dentro da salsicha? Não, ninguém sabe. E aí? Qual que é a diferença? Sim. Né? Então, às vezes é um discurso muito vazio, né, em relação à própria vacina. E as crianças sempre tomaram vacina, né? Exatamente. Ninguém questionou, ninguém nunca questionou. Sempre houve um grupo anti-vacina, mas esse grupo deu uma expandida agora, né? Ele está maior. E detalhe, né? Me perguntaram, mas você não está com medo da vacina? Lógico que a gente tem receio, né? Mas o meu maior medo é de 2 meses. Que é aquela que é nas 2 coxinhas e fica extremamente debilitado, chorando, com febre durante 3 dias. E eu questionei por que estava dando aquela vacina. Eu questionei qual era quando eles eram pequenininhos, o fabricante daquela vacina. Eu questionei o que tinha dentro daquela vacina. Não, dei. A gente vai pelo senso comum, exatamente, né? Que a ciência já testou, já assegura que é boa para o corpo humano. Sim, sim. Né? E viver em sociedade, né? Sim. A gente vê que algumas doenças estão voltando
por conta de pessoas que não acreditam na vacina. Sim. Né? Eu acho que paralisia infantil, que foi erradicada já há mais de 15 anos, está erradicada no Brasil. A gente vacinou nossos filhos. Sim. Né? Imagina uma doença que está aqui. Não vou vacinar? Sim. Mas fala um pouquinho do coletivo, né? O que é o coletivo, como surgiu a ideia. Maravilha. Eu vou explicar o nascimento do coletivo de pais atípicos, mas tem uma breve história pregressa, porque o Pedro veio para casa da neonatal e a gente foi tocando a vida e a gente sempre notava um atraso nele, mas não era nada grave. Por exemplo, como marcador, ele começou a andar com 1 ano e meio, então uma nota de preocupação é 1 ano e 8 meses, né? Então, só procurar um médico depois de 1 ano e 8 meses. 1 ano e meio ele começou a andar. Ele começou a falar 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Ele falava 3 ou 4 palavras, muito anasalado. Mas ele tinha, como a gente também tem 2 irmãos de referência, sem deficiência, é inevitável a comparação. Sim. Né? Então o Pedro falou depois, o Pedro andou depois, mas a gente foi tocando a vida. Ele só tinha tido um episódio de epilepsia, de ataque epilético, de convulsões, na verdade, durante a permanência dele na UTI neonatal, mas os médicos na época atribuíram a prematuridade e ele saiu do hospital, teve alta, tomou o remédio mais 6 meses e o médico cortou. Engraçado que quando a gente depois de que se passaram alguns anos, a gente foi mexer na documentação do hospital e tinha uma folha solta lá de uma neuro que escreveu suspeita de síndrome, porque ele tem a cabecinha meio torta. Assim, se você encontrar com ele, vir ele, você não vai perceber, mas se você colocar a mão na cabecinha dele, tem um calombozinho. Então, com o cabelo você não percebe. É uma cabeça redondinha. Mas se você colocar, tem uma coisa suspensa. E a gente, naquela bagunça de estar com 3 filhos pequenos em casa, a gente não notou essa suspeita de uma neuro. Ela não falou para a gente diretamente, ela escreveu num laudo. Aí, quando o Pedro completou 3 anos e 3 meses, ele teve uma outra série de convulsões. Aí ficou 4 dias internado, 2 ou 3 na UTI, mas é protocolo, convulsão vai para a UTI, né? E quando ele saiu de lá, a gente investigou, mas 3 meses, que os exames demoram para vir o resultado, aí apareceu síndrome de George. Aí eu fiquei naquele chamado luto, né? Que quando você tem o diagnóstico, morre o filho idealizado e nasce o filho real. O filho real. Mas eu fiquei ali umas 2, 3 semanas no luto. Eu não fiquei sofrendo tanto. E passado um tempo, que eu fiquei um pouco mais chateado, fui contando para as pessoas, eu comecei a procurar e eu cheguei em pessoas que têm relação com uma espécie de embrião da Associação Brasileira da Síndrome 22q11, que é essa camiseta que eu estou usando. E agora, isso foi em 2015, agora em 2022, acho que a gente está prestes a montar a associação, são 7 anos e eu faço parte da diretoria. Então, o que era um embrião, eu entrei, fui me associando às pessoas e hoje vou entrar na primeira geração de ativistas dessa associação. Mas eu fui caminhando com o meu pessoal da síndrome. Depois eu montei as minhas redes sociais, que é Laços 22q11. E, posteriormente, eu montei Paternidade da Inclusão. São as redes sociais que eu manejo. E eu fui ali fazendo meu ativismo dentro da comunidade do Pedro. Eu moro em São Paulo, capital, e organizei 4 passeios, 3 em parques em São Paulo, com as famílias 22q11, os filhos, e um no interior de São Paulo, Serra Negra. Foi o nosso último encontro. E eu fui tocando a vida. Aí chegou a pandemia, né? E eu tive, claro, a minha pandemia particular. A pandemia não foi fácil para ninguém, mas ela trouxe para muitas pessoas, principalmente para os privilegiados que poderiam trabalhar de casa, né? Que é o meu caso, porque quem pode tem um emprego assegurado de trabalhar home office, né? É um privilegiado num país desigual como o Brasil. Mas eu estava lá trabalhando e, de repente, foi tirado toda a minha vida social, porque a gente se trancou nas nossas casas e
teve uma época que você ia na padaria e voltava, né? Tendo os restaurantes fechados, tudo fechado. Então não tinha festa, não tinha cinema, não tinha jogo de futebol, não tinha parque com o pessoal do 22Q11. Só que me trouxe de volta o tempo. Algo que eu já tinha perdido. Todo mundo tinha perdido, né? Essa coisa de ficar sozinho com você mesmo. E aí eu comecei a me questionar, gente, mas onde é que estão os pais, né? Porque no grupo lá do 22 é um grupo de WhatsApp de 200 pessoas. A gente chama até de grupo de mães, porque tem 200 pessoas, tem mais ou menos uns 10 pais e 190 mães. Tem um pai que fala de vez em quando e tem um pai que fala sempre, que sou eu. Então, naqueles 200 pessoas, só eu que falo sempre. Dos homens, né? Deixa bem claro. Tem muitas mães super ativas. E aquilo começou a me deixar desconfortável. Aí eu comecei a chamar uns pais para conversar, aleatoriamente. Eu fui achando os caras nas redes sociais e cheguei em 3 pais que você conhece. O Jader Magalhães, o Felipe Pontes e o Guilherme Buco, que são ativistas, e chamei os caras para conversar nas lives de Instagram. E a gente começou a puxar papo, os papos eram legais, e sempre eu perguntava, você nota também uma super ausência dos pais? Os caras falavam, super, não tem pai no ativismo de inclusão, tem pouco. Eles não entram na causa. Quando alguns casos, eles abandonam até a família, né? Estatisticamente, não é baixo o número de pais que abandonam as famílias. E aquilo começou a me deixar incomodado. Aí eu me coloquei, me questionei, o que eu faço? Faço um post, faço um vídeo reclamando, mas nem tenho habilidade para isso. Aí eu pensei, não, vamos chamar quem está por perto, vamos tentar. Aí eu já tinha uma noção de coletivo, por causa dos coletivos da síndrome do meu filho, e eu chamei esses 3 pais, troquei ali uma ideia pelo WhatsApp, eles falaram, não, vamos embora, vamos fazer esse coletivo. E aí eu fui nas redes deles e cheguei, na época, em 15... Eles eram em 3, cheguei em mais 12 pais. A primeira geração eram 16 pais. E chamei uns 30. E fiz um vídeo e convidei eles para montar um coletivo. Expliquei um vídeo de 1 minuto. E aí, desses 30, 15 falaram assim, eu não entendi o que é, mas eu topo. Você é amigo do Guilherme, então é meu amigo. Você é amigo do Felipe Pontes, é meu amigo. Pode pôr meu nome aí. E os outros 15 pais não me deram retorno. E nós marcamos uma reunião por virtual, agosto de 2020, e assim começou. A gente não tinha as diretrizes, a gente foi construindo. Mas assim, eu sempre fui mediando, porque eu tinha uma noção de como funcionava um coletivo. O coletivo ele não tem cargos, ele não tem hierarquia, tudo é no voto. Tá na reunião, vota, não tá na reunião, não vota. E você só tem voz se você participa. Se você não participa, você tem que esperar o mês seguinte para tentar mudar alguma coisa. E no começo a gente dava umas cabeçadas, né? Porque a gente estava estruturando e algumas pessoas pensam diferente. 1 ou 2 pais nessa época se desligaram. Um por falta de afinidade, outros por falta de participação. Mas foi ficando uma turma. Depois a gente chamou outros pais. E hoje somos em 12, 10 pais de crianças com deficiência e 2 pais com deficiência, que é o Sérgio Nardini, do Pai de Rodinhas, e o Gigante Léo, que tem nanismo, é um humorista conhecido, bastante conhecido, com filhos sem deficiência. No caso deles, filhas sem deficiência, que a gente achou que precisava ampliar, diversificar. E dessa mistura, desses encontros, a gente está com 1 ano e meio de coletivo de pais atípicos. Inclusive, convido todo mundo a seguir a gente no Instagram e no Facebook, Coletivo de Pais Atípicos. Que massa. E são diversos pais com seus filhos com diversos tipos de deficiência, né? Então, cada um no seu quadrado, Sim. Dando espaço para virar um círculo, né? Exatamente. Isso que é o bacana, né? E com o Gigante Léo e com o Sergião. E com o Sérgio. Para mostrar que pais literalmente atípicos, né? Porque eles que têm a deficiência podem ser pais, né? Lógico, com as suas limitações, mas que podem desenvolver sua paternidade da melhor forma possível, né? E, bom, tem 1 ano e meio coletivo.
E aproveito até mandar um beijo pro Jader, pro Felipe, que é um querido, o Gui, né? Espero conhecê-los todos em breve. E para todo o coletivo também. Serjão é outra pessoa que já fiz live com ele, coração gigante. E como que é feito essa organização, né? Você falou que não tem cargos, mas que é através de voto. E como que é conciliar, né? Que na verdade nenhuma deficiência é mais importante do que a outra, né? Então, por mais que vamos falar sobre a síndrome de George hoje, mas o meu filho tem autismo, ou eu tenho a síndrome a filha tem a síndrome de West, ou o outro, mas eu sou cadeirante. Como vocês conciliam essas pautas? A gente, com o passar do tempo, a gente foi organizando em subgrupos. Então, é assim, no geral, eu faço a mediação de organizar as reuniões, de abrir a reunião e de pautar e de depois compartilhar o resumo. Mas é um trabalho mais burocrático, não é um trabalho intelectual. É um trabalho que eu gosto de fazer. Eu gosto, dentro do coletivo, dessa coisa da organização. Nas reuniões, as pessoas trazem as ideias. A gente vai falar do Setembro Amarelo, que é o mês, inclusive falamos, o mês da depressão, né? E nós direcionamos uma série de eventos para a depressão masculina. Foi mais de um evento. Só que na caminhada a gente montou subgrupos. Então é importante falar, nós montamos 2 importantes subgrupos. Primeiro é o das redes sociais, que demanda, e se deixar todo mundo cuidar da rede social, fica um pouco bagunçado. A rede social ela tem que ter uma linha, né? Você tem a sua rede social que é muito presente, ela tem uma linha, ela tem uma construção, né? Uma identificação. Sim. E nesse grupo de redes participam 5 pais, eram 4, mas recentemente o Guilherme entrou, onde o Fabiano, que é jornalista, um pouco que lidera esse assunto na questão da imagem, da comunicação, da construção dos posts, tudo é definido de forma profissional, a cor, o horário que vai postar, isso fica muito por conta do Fabiano, e o reserva do Fabiano é o Guilherme, que também gosta de comunicação, é dessa área. E eu, o Felipe e o Rodrigo, a gente fica mais na questão das pautas. E a gente criou um outro grupo, chama Grupo de Acolhimento. Isso é interessante ressaltar, porque lá no início do coletivo, um pai saiu. E ele, por falta de afinidade, ele verbalizou: eu não tenho afinidade com o grupo. E aí foi notado que ele saiu e que ninguém resgatou. Ninguém ligou para ele, ninguém... Era bem no comecinho, mas a gente percebeu que tinha ali uma falha. E precisava... Talvez se tivesse alguém percebido, talvez teria evitado a saída dele. E aí nós montamos um grupo de acolhimento que eu não faço parte, que é o Felipe, o Vitor Hugo e o Fernando do Rio, que a gente detectou que são pessoas mais conversadeiras, mais psicológicas, assim, porque tem isso também. Não adianta eu me acho habilidoso na questão da burocracia, mas às vezes uma pessoa burocrática não é muito paciente. Uhum. É o oposto, que o burocrático ele é muito fazedor, quer que cumpra as datas. Às vezes essa pessoa é péssima para o grupo de acolhimento. E aí montamos o grupo de acolhimento. Então, que eles ficam cuidando de quando percebem que algum pai sumiu, que algum pai deu uma desanimada. E aí aconteceu uma coisa surpreendente. Outros pais, como você, né? Nós conhecemos você por causa do podcast, né? E por causa dos encontros que você nos convidou. Uhum. Até você fez temático sobre o coletivo de pais atípicos, que é um encontro de... Como é que chama? Roda de Paz. Roda de Paz, muito legal. Mas você veio por amizade, mas alguns pais começaram a buscar a gente nas redes sociais, e a gente percebeu que não dava para colocar mais pessoas, aumentar o coletivo, porque com 12 pais a gente já é difícil andar. Porque as pessoas pensam diferente politicamente, pensam diferente sobre a vacina, pensam diferente sobre tudo. Nenhum assunto os 12 pensam iguais.
E se você passar para 15, 18, 25 pessoas, ia ficar cada vez mais difícil. Então a gente resolveu, dentro do grupo de acolhimento que é esse, montar um segundo WhatsApp, que chama WhatsApp dos Pais. E hoje a gente já tem uns 40 pais, tem os 12 mais algumas dezenas que você faz parte, que é o grupo de WhatsApp, onde se trata de tudo, inclusive quando algum pai chega para nós, às vezes já aconteceu de um pai chegar para nós e falar assim, olha, quero entrar no coletivo e aproveitando, estou me separando, ou tive o diagnóstico agora, estou arrasado. E aí a gente acolhe ele no grupo de acolhimento e acolhe ele no WhatsApp. Então já é uma chegada, né, mais calorosa. E tem dado certo. E a gente sempre, para quem está escutando, eu bato nessa tecla. Se esses outros pais quiserem montar um segundo coletivo, eles podem contar com a gente. A gente vai dar apoio por um tempo. Eu vou dar apoio por um tempo. Depois, é claro, a gente, nas primeiras reuniões, né? Só que ainda não teve ninguém que quis puxar o assunto e falar, vamos montar um segundo coletivo. Mas a nossa dinâmica é essa. A gente pauta, vota. Às vezes a gente briga, mas depois, no final da reunião, tem que sair dali com as coisas resolvidas. E assim, se a sua ideia não passou, não adianta, não vai voltar mais, não volta nunca mais. Você falou assim, eu quero que em janeiro tenha uma série de eventos que a gente se prepara para o carnaval. Aí nós vamos colocar em votação. Aí se você perder por 7-6, 7-6 não dá mais, né? Mas 6-5, agora são 12, não vai voltar mais. Porque senão a gente perde o valor da maioria, né? Para nós é muito importante a maioria. Sim. Mesmo que às vezes a ideia não seja tão boa assim. Porque senão você não tem que desfazer o coletivo, talvez montar uma associação e criar um presidente, um vice-presidente, que todo mundo vai conversar, mas tem coisas que vai ser tomada a decisão só por quem tiver cargo por um tempo. Então é o único jeito que a gente tem de caminhar, mas acho que todo mundo percebe um senso de justiça. Porque ele já perdeu numa eleição, depois na outra ele ganhou, a ideia dele passou. Acho que ninguém teve a percepção de ter sido injustiçado por causa do modelo de agrupamento. Até aqui tem dado certo. Um modelo de acolhida, né, e respeitoso, né? Então, isso que é o mais importante. E já até partindo, né, para ser uma coisa mais democrática, não que não seja democrático, mas aí partir para uma associação, partir para algo maior, que vai ter cargos, vai delimitar alguém que vai estar com a caneta na mão. Então talvez a sua ideia possa parecer mais palpável, né, presente de uma diretoria, do que o do coletivo. Mas em compensação, o coletivo é unânime. Né? É o que é conversado entre vocês. E através de vocês chegam no veredito. Então, creio que é o mais justo também. Né? Tem dado certo. De vez em quando alguém, a gente precisa formalizar, mas aí vota. Por exemplo, essa votação venceu quem não queria formalizar. Então, não é que não vamos nem escutar. Sim, mas assim, sim. por exemplo, nós estamos formalizando a associação 22Q11, que é a camiseta que eu estou usando. Cara, faz uns 3 anos que nós estamos formalizando e vai sair o mês que vem. Tem custo, tem advogado, depois tem custo anual. Foi difícil, foi dolorido para sair a associação. Aí veio a pandemia, o cartório vai e volta. Isso está comigo também. Tem que ter 2 diretores médicos. Então, assim, um dia que a gente partir, tem que ter maturidade, que demora, que dá trabalho, que tem custo. E não é só a estrutura em si, né? Mas pode ser que a gente caminhe para isso. Eu acho que tudo vai... O que a gente vai ganhar formalizando? Vai valer a pena? Vai. De repente, um dia a gente começa a arrecadar dinheiro para qualquer coisa, para ter uma sede, um escritório. Aí tem mesa, cadeira, computador. Aí não pode ser... tem que ter um CNPJ, tem que ter uma conta corrente. Mas assim, parece que o importante é que a gente está se colocando na comunidade. A gente está ficando conhecido. É fácil um pai hoje ter um diagnóstico qualquer que seja ou de síndrome, ou no espectro do TEA, ou de uma questão genética mais na física, né, com o olho, surdez, o nanismo, ele vai chegar rapidamente na gente. Sim. Quando nós começamos lá, não tinha.
Não tinha nenhum grupo de pais organizado. Nós somos o primeiro grupo de pais organizados do Brasil. Mas isso também não quer dizer muito, porque as mães já estão há mais tempo fazendo mais coisa. Só estou dizendo como estatística, Sim, tá? sim. Que tem mães que estão fazendo há mais tempo, grupos enormes, movimentando acesso a Brasília, acesso à política que precisa, né? Mas a gente tá avançando. Mostrando que está presente, né? Sim. E a questão do acolhimento. Eu participei de algumas reuniões, né, além da roda, e teve um pai, eu lembro, que falou que a questão de não assumir o filho, né, para a sociedade, tinha esse receio, esse medo de como que as pessoas iam olhá-lo, né, de forma diferente, que ele ia se sentir mal. Então ele preferiu esconder, com muitas aspas, né, essa criança da sociedade. E lembro que você falou, não, eu faço questão de falar que meu filho uma criança deficiente no meu trabalho, porque o dia que os meus colegas de trabalho verem meu filho, lógico, vai ter aquela primeira impressão, mas já sabe do que se trata. Não vai ser uma estranheza aí, tipo, e agora? Né? Então eu achei muito bacana a sua fala na época, e esse pai em questão, ele começou a mudar. Ele refletiu, depois que conheceu a sua história. Né? Não foi em relação àquela roda, mas depois que, anterior a esse episódio, né, anterior a essa roda, que já tinha conhecido sua história, o quanto você é ativista, né? O quanto você coloca o seu filho sim na sociedade, mostra que seu filho existe, né? E que muitos pais acabam invisibilizando, né? Então, parte do princípio que eu estou com 38 anos hoje, quantos cadeirantes eu vi na minha adolescência? Dá para contar nos dedos. Quantas pessoas com algum tipo de deficiência eu vi? Pouquíssimos. Porque tinha esse receio que a sociedade já não acolhe. E os pais, com medo ou com autoproteção ou superproteção, acabava não deixando essas pessoas, essas crianças, em convívio com a sociedade. Né? Coisa diferente que a gente vê hoje. É natural que nós tenhamos contato, né? Só que sempre existiu, não é que está acontecendo só agora, só que agora tem uma visibilidade, tem um entendimento interior que mostra que são pessoas que merecem respeito, merecem oportunidades como qualquer outra, né? É fato, acho que 20 anos atrás as pessoas escondiam as pessoas com deficiência, era até cultural, né? E depois começou a abrir. Claro, sempre teve famílias que furaram essa bolha, sim. Mas a maioria era escondida. Depois começou a se abrir, começou a se falar, o ativismo começou a entrar nas pautas, até dos governos, né? Até os marcos do governo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência do Brasil é de 2015. É recente, né? Com a história da humanidade tantos séculos, né? Nos Estados Unidos começou em 1990, também começou recentemente. As leis vigorarem. Mas, assim, é importante você falar para eu trazer os pais de novo. É curioso, porque existem pais que são pais presentes, casados ou divorciados, que nem eu sou divorciado, mas eu tenho guarda compartilhada dos meus filhos e sou um pai bastante presente. Mas tem pais presentes, casados ou divorciados, que fazem quase tudo, mas são muito... afastados da questão da deficiência do filho. E culturalmente tem muito machismo no Brasil, né? O homem tem vergonha, às vezes ele culpa a mãe, e as mães elas pegam o assunto para elas são mais corajosas. Eu não gosto de falar que elas são mais fortes, porque é fácil falar, a mulher é mais forte, então é esperado que ela faça, né? Porque o homem também pode ser forte, né? Mas as mães assumem muito mais e falam da deficiência, como você disse que eu falo. Mas, assim, quem a gente procura trazer para perto do coletivo são esses pais. Porque, infelizmente, tem uma estatística muito alta de pais que abandonaram as famílias. Pais totalmente ausentes ou parcialmente ausentes. E é uma estatística e esses pais horrível, a gente não consegue chegar, porque eles precisam primeiro voltar para a família. Exatamente. Eles não vão vir para o coletivo ou perto da gente. Eles têm que primeiro voltar para a família, voltar a cuidar dos filhos, voltar a pagar pensão. Então,
desafio que a gente não consegue, não vai conseguir resolver, nós, dentro das nossas limitações. Agora, esses pais que estão próximos e que têm vergonha, e que escutarem que tem 12 pais falando, que tem o grupo de WhatsApp que já amplia para 40, que ele pode entrar, às vezes, tudo que ele precisava era um empurrão. Porque não adianta a gente ficar dando palestra, olha, é uma vergonha o pai não assumir a deficiência do filho. Porque você não vai conseguir, o cara vai ficar mais longe de você, vai ofender a pessoa. Tudo bem, ele tem espaço para melhorar como ser humano. Nós também não estamos passando pano, dizendo assim, não, ele tem o tempo dele. A gente quer que ele corre, irmão, né? Que o tempo está correndo. Sim. Mas quando a gente fala, faz eventos, recebe, acolhe, faz a nossa convenção de 1 ano, agora nós queremos fazer a de segundo, algum assunto ele vai, que nem a gente vai fazer um evento literário em março, só livros sobre deficiência. No coletivo tem 2 pais que escreveram livros sobre deficiência, o Sérgio Nardini e o Guilherme Bucco. E ainda tem o que eu vou conversar com ele a semana que vem, que é do grupo de WhatsApp, que vai lançar um livro o mês que vem, que também vai participar. Mas de repente o cara, puxa, eu gosto de literatura, eu escrevo, o Maurício Moniz, vai ter a live segunda-feira com ele. De repente o cara vem, ou então o cara vem pelo Setembro Amarelo, que tá com depressão, ou o cara vem pela palestra do Sérgio, vai com a cara do Sérgio, vem ali da rede do Sérgio. Então, esses pais que são milhões de pais que são presentes, mas que não atuam no ativismo e que tem espaço para se aproximar do filho, porque a gente sabe que o filho e a filha percebem quando o pai ou a mãe, mais o pai, porque acontece com as mães, mas acontece muito mais com os pais, mais o pai não dá atenção, tem um certo desprezo, a criança mexe com a autoestima dela, ela vai crescer com mais problemas ainda, porque ela já tem que lidar com muitas visitas médicas, às vezes passa com bullying na escola, porque é uma criança que tem a voz anasalada, mil coisas, né? E ainda tem a falta de afeto total. Total não existe, mas um afeto mais amplo do pai. Então, esses pais, homens, que a gente tenta trazer para o nosso lado, porque eles vão falar, o Niltinho e o Daniel estão falando tão naturalmente. Pô, eu nunca encontrei 2 pais falando assim, né? Mal encontro um. Sabe que a gente fez uma live com aquele rapaz que é do Pepo, da família do Pepo, o Henry, ele tem um sobrenome estrangeiro, me fugiu. O Henry, no final do ano, ele tem umas páginas, ele tem muita interação. E o Henry, que eu achei, o Henry é uns ativistas homens que estão há mais tempo que eu ouço falar, tá desde que 2016. Lembrando que tem mães que estão desde 1990, né? Sim. Eu sempre tento fazer esse recorte, porque para a gente tirar a ideia do pai herói, né? Mas o Henry é um dos pais que está há mais tempo se envolvendo e tratando da questão da inclusão. O Henry falou para mim e para o Guilherme, eu nunca me reuni com 2 pais atípicos. Falei, nossa, eu pensei que fosse comum. Falei, é que no meu grupo sempre tem muitas mães. Tem poucos pais serem de idade. A ONG dele é uma ONG grande. Falei, puxa, se o Henry, para mim, é uma referência que está há mais tempo do que eu. E tem as mesmas dificuldades. É um grande, entrega muita informação, entrega muito conteúdo. Ele não encontrou 2 pais para conversar num mesmo evento. Eu fiquei bobo. Você vê como o buraco, né? Então, outros pais vão se surpreender e vão se aproximar da gente. Hoje, no meu Instagram, eu falo sobre paternidade e abro o leque para falar sobre paternidade atípica, abro o leque para falar sobre criação antirracista. E eu percebo, hoje, tá meio que igual, tá 50-50. Ainda um pouquinho mais para a presença de mães. Mas lá em 2016, 2015, né, quando a gente descobriu a gravidez, em que eu mudei o foco do meu Instagram, 90% eram mulheres. Né? Essa divisão acabou baixando nos últimos 2 anos. Né? Mas ainda não é mais homens do que mulheres. Né? E eu falo, poxa, eu falo sobre paternidade. Né? E tem mais mães marcando lá seus maridos, mandando lá o direct para os maridos, e de certa forma, muitos pais não gostam de mim. Você percebe, sim. Né? Pô, Nitinho, tá falando uma coisa aí que eu não sou participativo, né? Não faço o meu dever.
Agora minha mulher tá brigando comigo. Pô, não sou eu. É questão de você. Hoje você, por estatística, tem 50-50. Na verdade, 51 mulheres e 49 homens. Você é o que mais tem êxito, então. Não, porque nós não somos em poucos, né? Você é o que mais tem êxito. O nosso, que melhorou, está em 65 mulheres e 35 homens. Então você tem conseguido ainda dialogar mais com os pais, em porcentagem, né? Isso é muito legal. Sim. Em porcentagem. Você recebe muito bem as mães, mas é boa essa notícia que está dividida. Sim. Eu falo nos últimos 2 anos porque quando eu comecei a fazer as rodas de pais, né? Então deu uma mexida, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu prefiro acreditar que aquele pai está na inércia. Né? Ele tem até vontade de fazer mais coisas, só que é uma criação... Que ele tem potencial, né? Tem potencial, mas tem uma criação onde a mãe sempre fez tudo, o pai sempre trabalhou fora, chegava, assistia o jornal, tomava a cerveja dele e pronto. Né? Então, tô replicando o modelo de paternidade que eu tinha. E acaba colocando isso em prática. Poxa, mas eu acho que não é legal ver minha esposa lá fazendo tudo e eu aqui sentado. Então, eu prefiro acreditar que esse cara está na inércia. Só precisa só do estalo, do empurrão. Então, poxa, esse cara tá falando sobre isso, que eu posso fazer mais, como você falou, né? Não vou bater, não vou agredir. Falando assim, pô, você é um vagabundo. Não, né? Vai doer em algum lugar, vai doer, né? Mas também tem que acolher, né? Como você falou também, não é passar pano, mas é mostrar que esse cara pode fazer mais. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre falo, deixo bem claro, é que não quero tirar o protagonismo da mãe. Mas na história da criança, existe 2 papéis principais. Sim. Né? A mãe, isso levando em consideração uma relação heterossexual, uma mãe e um pai. Mas independente se é 2 mães, se é 2 pais, existe 2 papéis principais ali, na criação e educação dos filhos. Então hoje, tá chegando no equilíbrio, ainda tá 51-49. Né? Mas eu espero que daqui a pouco se inverta essa divisão. Notícia. Né? E, bom, o coletivo, né, foi um evento lindo de 1 ano. Sim. Né? E quais são os planos agora para 2022? Deixa eu me lembrar. Bom, na segunda-feira eu vou ter um papo, eu vou mediar e o Sérgio Nardini vai me apoiar. O Sérgio Nardini, como eu disse, é um membro do coletivo. Vamos entrevistar o Maurício Muniz, que está lançando, acho que é o 2º livro dele. Maurício Muniz é um ativista da inclusão. A filha dele é uma influenciadora digital, ela tem muitos seguidores. Ela tem AME, igual o Sérgio, né? Se eu não me engano, AME a atrofia e a última palavra é espinhal, da medula espinhal. O Maurício, ele é hiperativo, faz muitas coisas. Ativista na inclusão, escritor, já escreveu romance, mas agora escreveu Um Pai, que é um livro que é as coisas que nunca te contaram sobre ser pai, sobre a paternidade. O título é mais ou menos assim. E ele é muito divertido. Então, esse evento vai ser... Está todo mundo convidado no Instagram do Coletivo de Pais Atípicos. Quando esse podcast vier ao ar, já vai ter acontecido, mas vocês podem voltar lá que vai estar gravado. Eu vou deixar o link também na descrição. Maravilha. O mês de março, a gente está organizando uma feira literária virtual sobre livros e pedagogia que retratem a inclusão. O Sérgio tem um livro dele, Pai de Rodinhas. O Guilherme Bucco tem um livro infantil, acho que é Cachinhos Lisos. Acho não, é Cachinhos Lisos, eu tenho um livro. O Sérgio, um livro lindo, diga-se de passagem. O Maurício nós vamos convidar para participar, vai ter alguns eventos de live e outras pessoas, escritoras. Isso a gente vai organizar, vai ser em torno de 15 de março, a partir de 15 de março. Dos grandes eventos, a gente vai ter o congresso de 2 anos, provavelmente virtual ainda, vamos ver até agosto se já dá para fazer presencial, talvez até dê, a gente escolhe aí, tem pais pelo Brasil todo, né, mas talvez a gente escolha aí uma cidade que fique minimamente no centro de todo mundo, né? E
sobre as estatísticas, a gente está tentando. Hoje tem muita pouca estatística de ausência de pais no campo das famílias da inclusão. A gente tem duas estatísticas, uma oficial e uma não oficial. A oficial é do IBGE, que é algo como 45% dos pais abandonam as famílias. São mantidas pelas mães. Isso de todos os brasileiros, crianças com ou sem deficiência. Então, metade das famílias brasileiras, a única provedora é a mãe. Já é uma base muito alta, digamos até constrangedora. Sim. E depois tem outra ponta dessa pesquisa. Em algo como ali 2012, foi feito um estudo do Instituto Baresi, que era um instituto muito associado ao Ministério da Saúde daquele governo. Esse instituto ele tinha uma rede de contatos com, se eu não estou enganado, com 30 mil ONGs de inclusão. E eles fizeram um levantamento e chegaram ao dado marcante que 78% dos pais de filhos e filhas com deficiência raras ou super raras, né, que já é um grupo mais específico, abandonam as famílias até os 5 anos de idade. Então, assim, cada 5 famílias dentro desse campo, desses grupos de crianças raras e super raras, 4 abandonavam. Então, só que não foi uma pesquisa científica, elas fizeram... Uma vez eu conversei com uma das fundadoras, acho que fizeram por e-mail, mas eram pessoas que estavam próximas a ela, e a gente quer fazer uma nova pesquisa entre a do IBGE e do Instituto Baresi, que são as nossas referências, né? A gente quer fazer o Fabiano está me ajudando que a gente se associe a uma universidade da Bahia, ou vai ser no modelo de TCC, de conclusão de curso, ou de pós-graduação, pegar alguém que esteja interessado em debruçar o assunto, para a gente levantar um novo universo, né, de famílias e tentar atualizar essas informações da porcentagem de pais presentes no campo das famílias atípicas e dos pais ausentes. Claro que não é fácil, né? Até montar esse tipo de pesquisa, mas a gente tem isso como objetivo dentro de 2022, o coletivo entregar essa informação para a sociedade. O Instituto Baresi foi incapaz de entregar, foi muito bonito, mas já se passaram talvez 10 anos desse dado. Acho que a gente pode se basear e tentar entregar um dado mais mais atualizado. Só para dar um exemplo, né, para o censo desse ano que vai constar a questão do autismo, Sim. né? Então, poxa, já se passaram quanto tempo? Só agora. Primeira vez. É a primeira vez. Né? E esse detalhe, né, de conhecer a fundo os tipos de deficiências, quantas pessoas realmente existem no Brasil com determinadas deficiências, com quase deficiências, né? Tem que ser catalogado, né? Infelizmente não vai ser para esse censo, né? Mas tem esse estudo que vocês vão fazer e quem sabe para o próximo censo daqui a 10 anos acolha essas famílias. Abarcar todo mundo, né? E sem distinção. Irmão, infelizmente nosso tempo está extremamente curto. E eu queria pedir uma indicação para você. Série, livros, algum conteúdo autoral ou não. E fica à vontade. Eu gostaria de indicar os livros dos nossos colaboradores, companheiros do coletivo. O Sérgio Nardini, pai de rodinhas. É muito fácil achar na internet. Ele tem um livro autobiográfico. Eu comprei antes de conhecer o Sérgio. Ele conta toda a trajetória dele, das dificuldades quando ele era criança, que eram ainda maiores, de integração na sociedade, de inclusão. E depois ele teve uma passagem pela política, foi vereador. Ele também é um artista plástico, intelectual. Ele é muito divertido, você o conhece. Fortemente recomendo o livro dele. Do Guilherme Buco, Cachinhos Lisos, que é uma história infantil, bem fantasiosa, cheia de elementos assim da fantasia, bem bonito, com personagens
muito bem construídos e também a parte gráfica, estética, ele teve uma parceira que o ajudou, que é uma mulher, e ficou lindo. Então chama Cachinhos Lisos. A página dele é Papai Atípico. Papai Atípico. Inclusive recomendo a página dele, que é um baita Instagram que está sempre entregando conteúdo de altíssimo nível. Ele nos ajuda muito. E o livro do Maurício Moniz ainda vou ler, porque eu comprei agora no... Como é que chama? Aquelas Catarse, né? Uhum. Financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Mas o Maurício é divertido e eu recomendo também. Maurício Moniz, com Z, e que chama-se O que Não Te Contaram sobre a Paternidade. Se eu errei o título, é por muito pouco. Tá? Só ver se é com Z mesmo. Maurício Moniz com Z. Ótimo. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os seus filhos. Porque em algum momento eles vão ouvir, ver o que você está fazendo em prol da causa, nessa lida da paternidade. Então, eles vão chegar no Papo de Pai em algum momento e vão ouvir o seu episódio. Não, eu queria dar uma mensagem para os meus filhos com algo relacionado com a nossa conversa, para que eles tenham um pouco de paciência, porque o pai deles acaba que se dedica bastante à inclusão, né? E a Maria Flor e o Benício nem sempre estão nesse papo, né? Eles têm outros desejos, querem fazer outras coisas e é algo que acontece com naturalidade para mim. Então, se eles se sentirem incomodados, talvez com o excesso de energia que eu gasto com isso, que eles podem me falar, e que principalmente a responsabilidade pelo Pedro é minha e da Mariana, né? A gente tenta poupá-los, porque você tem 4 filhos e todos os filhos têm carências e sonhos e vulnerabilidades e precisam de atenção e sonhos, né? Então, que eles vivam a vida deles, que na medida do possível é uma responsabilidade minha e da mãe. E o Pedro, para que ele me acompanhe, né? Nos parques, nos passeios. Hoje ele teve que tirar uma foto que a gente teve que mandar para uma associação da Espanha e eu explico para ele não queria que sujasse a mão dele, se ele puder ter paciência, porque acho que tudo isso vai trazer amigos para ele, amigas, amiguinhos, amiguinhas, depois na adolescência companhia, na fase adulta, vida social, que ele tenha um pouco de paciência, porque acho que ele vai gostar quando ele começar a querer mais vida social, acho que ele vai gostar desse investimento que eu estou fazendo. Que massa. Irmão, o papo flui, né? Em outro momento a gente volta a conversar com outros temas, outros assuntos que daria para se aprofundar, mas infelizmente hoje o nosso tempo está foi muito bom, mais que esgotado, porém fico com um sentimento de gratidão, de aprendizado e de quero mais. Maravilha, fiquei muito feliz, foi ótimo. A gente acho que tratou de tudo. Se não de tudo, quase tudo, foi bem enriquecedor para mim. Sim, foi um excelente bate-papo. Então, muito obrigado. Obrigado, viu, Niltinho? Sucesso. Amém, obrigado. E é isso aí, gente. Se você estiver aqui no YouTube, não deixe de curtir. Compartilhe esse episódio, já assine o nosso canal. Se você estiver nos streamings de áudio, também mesma coisa. Marca 3 pais, manda para eles, independente se são pais atípicos, têm filhos com algum tipo de deficiência. É interessante a gente conhecer o universo de todas as pessoas que vivemos em sociedade. Então, um grande beijo para vocês, beijo no coração, tamo junto e até a próxima.